início da nossa aula. Estamos gravando. Não posso esquecer. Deixa eu botar aqui, alterar. Boa noite. Hoje são 5 de junho de 2020. A nossa disciplina é Direito Penal 1. Eu sou o professor Carabina. Está presente comigo, pelo menos provisoriamente, na sala. Bom dia, Andrei. Bom dia, Anne. Bom dia, Bruna. Bom dia, Diogo. Bom dia, Jaciele. Bom dia, Jackson. Bom dia, Júlio. Bom dia, Marco. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Ronald. Bom dia, Thaís. Bom dia, Érica. E bom dia, Williana. Mais uma vez, sexta-feira, o pessoal parece que amanheceu um pouco com preguiça. Vamos embora lá, vida que segue, ó, estamos vivos, bem vivos. Na aula de hoje, gente, antes de eu entrar conforme combinado na aula passada, antes de eu entrar para o próximo assunto, vamos fazer uma pequena revisão sobre os artigos 14, 15, 16 e 17 do Código Penal. Eu já mandei um material para vocês aí, ó, tá acima aí, primeiro, no chat aí, ó, vocês baixem aí, tem aí revisão, tem 10 questãozinhas fáceis, eu vou dar um tempo para vocês responderem, e aí depois nós iremos responder e explicando por que está certo e por que está errado. Tudo bem? Entenderam? Eu vou dar 20 minutos, são 7h40, 8 horas, eu vou estar aqui, não vou sair daqui da cadeira na frente do computador, junto com vocês. Qualquer coisa pode escrever aqui no chat, tá? Que eu vou estar aqui, eu vou botar o caderno, ó, vou compartilhar o caderno para vocês, com a revisão. Ó, tá aqui, nosso caderno. E aí, como é que vai ser? Vocês têm 20 minutos, tentem responder se olhar o caderno, certo? Só pelo que você aprendeu. Não importa que se dê para responder só uma. Tentem responder porque o momento de errar é agora. Eu quero que vocês aprendam esse negócio, não errem mais. Certo? Não é para prova, não estou preocupado com prova, não. Estou preocupado com vocês adquirirem conhecimento pós-faculdade. Pós-faculdade não pode errar. E eu já disse para vocês, esse artigo 14, 15, 16, 17 cai todo e qualquer concurso. Inclusive, tem alguns concursos para polícia, guarda municipal, o de Imperatriz foi isso, cobraram só o artigo 14, 15, 16, 17, 23, 24 e 25 do Código Penal. Então, eles são importantíssimos, são institutos que vocês vão trabalhar na vida toda. Então, tentem responder aí, e daqui a 20 minutos nós voltamos. Eu vou estar aqui, qualquer coisa, ó, pode mandar uma mensagem que eu estou aqui, viu? Certinho, daqui a 20 minutos nós conversamos.
Pronto, galera. Pronto, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, vamos lá, vamos responder. Vamos responder as questões. Pronto, pronto, pronto. Conseguiram responder pelo menos uma, 10. Responderam as 10 questões fáceis. Respondeu somente uma. Alguém conseguiu responder pelo menos as 10. O tempo já deu. Bora lá, como é que vai ser a nossa dinâmica? Nossa dinâmica vai ser o seguinte. Se alguém quiser responder a questão e explicar para a turma por que está certo e por que está errado, ó, vai ganhar meio ponto já na participação da próxima avaliação. Então, a próxima nossa avaliação, nós temos 4 pontos. Não sei se vai ser prova oral, ainda não sei como é que deve ser feito, se vai ser um trabalho, possivelmente não. Mas aí, se alguém tiver interesse, se não, eu vou responder as questões normal, certo? Mas se alguém quiser, ó, tomar a frente, só abrir o áudio, o vídeo e explicar para a turma. E aí a turma também, outra pessoa, se tiver errado, pode explicar por que está errado. E aí ganhará o meio ponto também. Entenderam? Vocês estão me ouvindo? Alguém está aí? Tem alguém aí? Eu só vejo a letra. Tem alguém aí? Vocês estão me ouvindo? Opa, tamo junto. Então vai ser o seguinte. Se alguém quiser responder, basta levantar a mão aí, ó. Basta levantar a mão. Vamos para a primeira questão. Alguém quer responder a primeira questão? Primeiro enunciado? Se alguém quiser, levante a mão. Se não, eu vou para frente. Só lembrando que vai ganhar pontos. Pelo visto, ninguém. Vou compartilhar de novo a nossa revisão. Pronto. Ninguém quiser responder a primeira facílima. A primeira diz assim: questões para fixação. Analise o enunciado e marque certo ou errado. Primeiro enunciado: o arrependimento eficaz somente se configura, ou seja, é necessário, em relação à tentativa perfeita. Tá certo ou tá errado? Ó, o que é o arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz está previsto no artigo 15 do Código Penal, e o arrependimento eficaz ocorre quando o agente ele esgota, é obrigatório, é necessário que ele esgote todos os atos executórios, ó, ele acaba com todos os atos executórios, depois ele faz uma nova conduta e ele consegue evitar o resultado. Ele se arrepende, ó, ele se arrepende, e aí ele promove uma nova conduta e consegue evitar o resultado. O melhor exemplo do namorado que bota o veneno no suco para a namorada e depois se arrepende, leva ela para o hospital e ela é salva. Então, ó, no arrependimento eficaz, é obrigatório o esgotamento, ó, o esgotamento dos atos executórios. E o que é isso? Ó? E para que o arrependimento seja eficaz, para que ele resposta somente pelos atos praticados, ó, o arrependimento, ó, tem que ser capaz de evitar o resultado. Não pode ocorrer o resultado. Se não ocorre o resultado, isso, de certa forma, é uma tentativa. Lembra que eu até falei, ó, a doutrina diz que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz são tentativas qualificadas. Então, o arrependimento eficaz, ele só vai se dar, ele só vai ocorrer nos casos onde a tentativa for perfeita. Professor, e o que é a tentativa perfeita? Ó, perfeita é mais difícil de lembrar, mas ó, a tentativa perfeita é a mesma coisa da tentativa acabada. Na tentativa acabada, o agente também esgota, ó, ele acaba todos os atos executórios,
E não ocorre o crime por circunstância alheia à sua vontade. A diferença do arrependimento eficaz para a tentativa é justamente que a circunstância na tentativa é alheia. Já no arrependimento eficaz, a circunstância é inerente. Mas só vai acontecer o arrependimento eficaz quando nós estivermos diante de uma tentativa perfeita ou acabada. Por isso, o enunciado está correto. Vamos para o segundo enunciado. Se alguém quiser responder o segundo. Se alguém quiser, levanta a mão aí, que eu vou dar a oportunidade. Vai querer, João? Tá abrindo o áudio. Eu quero responder a 5. Agora eu quero que alguém responda a segunda. Alguém quer responder a segunda? Se quiser responder a segunda, nós vamos dar... Ninguém. Então, bora para a segunda enunciado. Vocês não estão querendo pontos, né? Não. Esses pontos vão fazer falta. Ei, A hora de errar agora. Bora, quem está falando, levanta a mão. É o Ricardo. Fala, Ricardo. Eu vou tentar aqui, senhor. Então, tu vai fazer o seguinte. Abre teu áudio. E eu vou fechar... Não, o áudio e o teu vídeo. Eu vou fechar o meu microfone. Pois espera aí, senhor. Só um minuto aí. Fecha a camisa. Tô vestindo aqui, calma aí. Fecha a camisa, limpa o zóio. Né? Tira a remela do zóio. Vou abrir aqui o vídeo aqui, parei. Vestindo a camisa aqui já. Fazer a leitura e vai dizer se está certo ou está errado e por que está certo ou está errado. Fazer a leitura. Eu vou fechar meu microfone, tá? Porque senão vai dar microfonia. Fazer a leitura da pergunta, é? Faz a leitura e diz se está certo ou errado e por quê. Tá ok. Rita, depois de convencer seus colegas Luna e Vera, todas vendedoras em uma joalheria, a desviar peças de alto valor que ficavam sob a posse delas três. Planejou detalhadamente o crime e entrou em contato com Ciro, colecionador de joias, para que ele adquirisse a mercadoria. Luna desistiu de participar do fato e não foi trabalhar no dia da execução do crime. Rita e Vera conseguiram se apossar das peças conforme planejado. Entretanto, como não foi possível repassá-la a Ciro no mesmo dia, Vera levou para a casa de sua mãe, comunicou a ela o crime que praticará e persuadiu a guardar os produtos ali mesmo, na resistência materna, até a semana seguinte. Considerando que o crime apresentado nessa situação hipotética venha a ser descoberto, julgue o item que se segue como fundamentalização pertinente. Luna não responderá criminalmente porque sua desistência caracteriza arrependimento posterior. Pelo que eu respondi, eu digo que ela não responde por arrependimento posterior, porque ela não chegou nem a participar do crime. Ela chegou apenas na parte da preparação, onde também o senhor citou que temos o artigo 288, né, que ele fala sobre organização, sobre qualquer esquadrão com finalidade de praticar qualquer crime previsto no Código. Então, eu digo que ela não responde pelo arrependimento posterior nessa circunstância, que foi relatado a pergunta. Então, tá certo ou tá errado o enunciado, Ricardo? É errado, porque fala que ela vai responder por arrependimento, né? A sua desistência vai caracterizar por um arrependimento posterior. E o arrependimento posterior, pelo que eu entendo, é o exemplo lá que o senhor citou do rapaz que assaltou e foi devolver as coisas para a Jaciele. Que praticou um furto, né? Alguém discorda do Ricardo? Alguém discorda do Ricardo? Ele está dizendo que a assertiva está errada porque não caracteriza arrependimento posterior. Não é caso de arrependimento posterior porque a aluna simplesmente só participou dos atos preparatórios. Então, os atos preparatórios, como não são puníveis para o crime de furto ou de apropriação indébita, já que ela tinha as posses. Na verdade, o crime aqui é apropriação indébita, não é nem furto, já que ela tinha posse mansa e pacífica. Ele diz, como ela participou só dos atos preparatórios, ela não vai responder por crime algum em razão disso, não por causa do arrependimento posterior. Alguém discorda dele? Se ninguém discorda, eu também concordo com o Ricardo. E o Ricardo ganhou meio ponto, viu, Ricardo? Vou anotar aqui. Meus parabéns. Agora tu vai fechar o teu vídeo. Vai.
Aí agora tu não pode mais responder. Vamos para a terceira questão. Se alguém quiser responder a terceira questão, levanta a mão. Ó, a terceira questão, muito fácil. Alguém levanta a mão. Se não, bora lá para a enunciada. Terceira. Deixa eu só ver. Se não tem ninguém com a mão levantada aqui, ó. Bora ganhar os pontos, gente. Meio ponto pode fazer falta no final. Se errar, não tem nada, não tem problema algum. A hora de errar é aqui. Ó, pode vir com o Ricardo, por estar nervoso, ele até respondeu correto, que não era arrependimento posterior. Mas se está errado, a gente corrige aqui e isso não empata de ganhar o meio ponto, não. Terceira, na tentativa de entrar em um território brasileiro com drogas ilícitas a bordo de um veículo, um traficante disparou um tiro contra um agente da Polícia Federal, que estava em missão em unidade fronteiriça. Após troca de tiros, outros agentes prenderam o traficante em flagrante, conduziram-no à autoridade policial e levaram o colega ferido ao hospital da região. Nessa situação hipotética, se o policial ferido não falecer em decorrência do tiro disparado pelo traficante, estar-se diante de homicídio tentado, que no caso terá como elementos. Quais são os elementos da tentativa? A conduta dolosa do traficante, ele queria matar, o ingresso do traficante nos atos preparatórios e a impossibilidade de se chegar à consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade do traficante. Certo ou errado? Ó, numa primeira leitura, se o candidato ele fizer uma primeira leitura assim, superficial, ele pode imaginar que está correto. Mas se ele lembrar dos elementos da tentativa que nós escrevemos, o primeiro elemento da tentativa é o início da execução. Aqui, o código diz o ingresso, o início nos atos preparatórios. Os atos preparatórios são impuníveis. Os atos preparatórios são impuníveis. Se fosse só pelos atos preparatórios, ele não ia responder por nada. Ele precisa iniciar a execução. O erro do enunciado só está na palavra iniciada a preparação. Não é. É requisito do crime tentado o início da execução. O início da execução, o dolo da consumação, a circunstância alheia à vontade dele e o resultado ser possível. Então, o erro, a terceira está errada, justamente porque o erro está em iniciar a preparação. Não é iniciar os atos preparatórios, o ingresso do traficante nos atos preparatórios, é o ingresso do traficante nos atos executórios. Precisa iniciar a execução do crime. Vamos para a próxima. Quarta. Alguém quer responder a quarta? Levante a mão aí. A quarta é dada. Dada. Ninguém. Alguém? Ninguém. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui com a mão levantada. Opa! Apareceu, meu amigo João. Vamos lá, João. Abra teu áudio e teu vídeo. E dê uma aula aí para nós. Vamos lá, abre teu vídeo. Ei, professor, vou tentar, viu? Meu amigo, a hora de errar é agora. Você vai acertar. Abra aí o vídeo e o áudio. Abra teu vídeo. Que a internet hoje tá... Veste a camisa aí, limpa os olhos aí e abre aí o vídeo aí pra gente te ver aí. Todo mundo. Vamos lá. É que o material sumiu aqui o material sumiu aqui da tela. Pera aí. Ah, apareceu. A quarta. Cristiano, maior e capaz. Oi, João, só um minutinho. Eu vou fechar meu áudio. Tu vai fazer a leitura do enunciado e vai dizer se está certo, errado e qual motivo, tá bom? Tá bom. Tá contigo a palavra. Beleza. Cristiano, maior e capaz, roubou, mediante emprego de uma arma de fogo, a bicicleta de um adolescente, tendo-o ameaçado gravemente. Perseguido, Cristiano foi preso, confessou o crime e voluntariamente restituiu a coisa roubada. Nessa situação, a restituição do bem não assegura a Cristiano a redução de 1 a 2/3 da pena, pois o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa. No caso aqui, ele fala que
Cristiano ele foi preso, né, confessou e tal, que involuntariamente fala restituiu. Aí depois ele fala que pela restituição desse bem, fala que ele pode, tipo, restituição do bem não assegura a Cristiano a redução de 1 a 2 terços da pena, que no caso é o caso do furto, mesmo com tendo um emprego de arma de fogo e tal, e ele ameaçou, no caso, gravemente, mesmo isso é um fato típico e punível. Então, creio eu que ele não diga que a questão está certa, ele não consegue a restituição de 1 terço da pena. Beleza, João. Alguém discorda do João? Alguém discorda do João, queira fundamentar? Ó, alguém discorda? Baixa só tua mão agora, João. Ó, se alguém não discorda, eu também não discordo. Essa aqui, Jaciele quer falar, Jaciele? Quer falar? Ó. Não só ia falar que concordo, professor, com ele. Eu quero alguém que discorde para poder contra-argumentar. Mas vamos embora lá. O João está correto, porque a quarta questão está querendo tratar do chamado arrependimento posterior. No arrependimento posterior, o primeiro requisito do arrependimento posterior é que o crime praticado não tenha violência ou grave ameaça à pessoa. A questão deixou duas vezes clara. A primeira, quando ele diz que houve um roubo. O roubo é um crime onde o cara subtrai coisa alheia mediante violência ou grave ameaça. Já teve violência ou grave ameaça. Depois ele diz de novo, tendo ameaçado gravemente. Não casa crime de roubo, crime que tem violência ou grave ameaça à pessoa, não casa com arrependimento posterior. Não adianta depois ir alegar que eu me arrependi, restituir a coisa, eu vou ter direito à redução, não. Não terá direito à redução. O texto está totalmente correto. É leitura do artigo 16. Está previsto no artigo 16. Então, meio ponto para o João. O João ganhou o meio ponto. E vamos para a quinta questão. Alguém quer responder a quinta? Já teve gente que se manifestou. Levanta a mão. Opa! Apareceu. Júlio quer responder a quinta. Abra, Júlio, seu áudio e seu vídeo, por favor. Pode ir. Calma aí, ninguém está te vendo. Deixa eu só te falar, João. Tu vai ler o enunciado e vai explicar, tá? Porque que tá certo ou tá errado. Eu vou fechar o meu áudio aqui para não te atrapalhar. A palavra é sua. O arrependimento posterior incide apenas nos crimes patrimoniais e sua caracterização depende da existência de voluntariedade e espontaneidade do agente. Errada. Porque na questão do arrependimento posterior, dentro da jurisprudência, não se admite a questão da voluntariedade. Por exemplo, o cara vai cometer um crime de furto. Ele furta tudo, ele entra na sua casa, professor. Ele entra na sua casa, furta a televisão, furta computador, furta tudo. Aí, ele passa no meio do caminho e vê a Igreja Universal do Reino de Deus e começa a escutar Fernandinho. Ele fala, Senhor, meu Jesus Cristo, eu me arrependo. Eu quero... Aí ele pega e volta e devolve as coisas. Olha, eu furtei isso aqui. E não tem voluntariedade e nem espontaneidade da parte. O arrependimento posterior não é isso. Então, o arrependimento posterior já é depois da consumação do crime. E depois disso, ele pode ter uma redução de um terço a 2 terços na pena, se eu não me engano. Por exemplo, crime de furto, por exemplo, se o cara for primário, a pena mínima é de 1 a 4, se eu não me engano, né, professor? A palavra é sua. Continua. De 1 a 4 anos. Aí o cara pega, se ele for primário, reduz já um pouco. Aí ele já pega 8 meses de cana, se ele for primário. Mas só que ele se arrependeu depois. Então ele pode pegar de 1 a 2 terços. Então, no final de tudo, ele pode pegar só 4 meses de cadeia. E quem fica 4 meses preso no Brasil? Mas aí tu não respondeu se o enunciado está certo ou está errado. Tá errado. O erro é aonde? O erro é nessa questão da existência de voluntariedade e espontaneidade também. Não, beleza. Alguém discorda do Júlio? Alguém discorda com o Júlio? Se ninguém discorda do Júlio, eu também vou concordar com o Júlio. O enunciado está errado, mas vou fazer só um complemento para reforçar o aprendizado de vocês. Tem 2 erros nesse enunciado. O primeiro erro
quando diz a palavra apenas, toda vez que vocês se depararem em alguma questão com essas palavras, com esses pronomes, apenas, tudo, somente, ó, preste atenção. Acende uma luzinha, marque aí, ó. O arrependimento posterior, em nenhum momento eu falei que se incide somente apenas nos crimes patrimoniais. Ele é mais utilizado em crimes patrimoniais, ó, em crimes patrimoniais, mas não é somente, não é apenas em crimes patrimoniais. E o outro erro da questão, ó, é que no arrependimento posterior, assim como na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, ó, a lei só exige, ó, a voluntariedade. A lei não precisa, até eu falei, voluntariedade é a mesma coisa de espontaneidade. Não precisa partir dele. Aqui não é, do jeito que colocou aqui, é como se fosse a mesma coisa, e não é a mesma coisa. Precisa só de voluntariedade. Que é isso? Se alguém disser para ele, vai lá e devolve, e a mãe dele manda ele devolver, e ele devolver, também é arrependimento posterior. Isso é voluntariedade. Ó, espontaneidade é quando parte só dele. O Código não exige isso. O Código só exige que seja um ato voluntário. Então está errado aqui o quinto enunciado e o Júlio ganhou meio ponto. Vamos para o sexto. Alguém quer responder o sexto? É brincadeira esse sexto. Marco já levantou a mão. Ó, o Marco levantou primeiro, viu, Jacques e a Thaís? Marco, abra seu áudio e seu vídeo aí. Seu áudio e seu vídeo, você tem a palavra. Bom dia. A sexta diz assim: julgue o próximo item, relativo ao Instituto da Tentativa. Crime culposo não admite tentativa. Está correto porque na tentativa é necessário o dolo de consumação. Então, o crime culposo não admite a tentativa. Alguém discorda do Marco? Essa aqui foi muito... Alguém discorda do Marco? Se ninguém discorda do Marco, baixa a tua mão, Marco. Ó, também concordo. Só lembrando, por que no crime culposo não cabe a tentativa? Como ele já falou. Ó, um dos requisitos da tentativa é o dolo da consumação. Não tem como eu casar um crime culposo com a modalidade de tentativa. Não tem como uma pessoa querer tentar. Como é que vai ocorrer uma circunstância alheia, ó, por imprudência, por negligência ou por imperícia? Não tem como, não há situação, não tem como casar, ó, um crime culposo com a modalidade da tentativa. A tentativa exige o querer. O cara quer o resultado. Ele quer o resultado. Agora o resultado não ocorre por uma circunstância alheia. Uma circunstância alheia à vontade do agente. Circunstância alheia do outro. Qual circunstância? Qualquer circunstância. Certo? Então, o enunciado está correto. No crime culposo não se admite a tentativa. Vamos para o sétimo enunciado. Alguém quer responder o sétimo enunciado? Alguém levanta a mão. Fácil, viu? Já até respondemos aqui. Nenhuma mãozinha. Bora, Thaís. Levantou a mão agora, que você não quer responder essa. Então ninguém quer mais responder. Eu vou responder. João, empregado de uma empresa terceirizada, que presta serviço de vigilância a órgão da administração pública direta, subtraiu aparelho celular de propriedade de José, outro servidor público que trabalha no mesmo órgão. A respeito dessa situação hipotética, julgo o item que se segue. Se devolver voluntariamente o celular antes do recebimento de eventual denúncia pelo crime, João poderá ser beneficiado com redução de pena justificada por arrependimento posterior. Gente, nós já respondemos 2 enunciados sobre isso aqui. A questão está tratando do arrependimento posterior previsto no artigo 16 do Código Penal. Pelo artigo 16 do Código Penal, ó, o agente, desde que o crime não tenha violência ou grave ameaça, aqui não fala que o crime foi um crime de furto, ele subtraiu,
Se é um crime de furto, não teve violência ou grave ameaça à pessoa. Preencheu o primeiro requisito. O segundo, o ato voluntário. Ato voluntário. Terceiro, o ato foi voluntário. Terceiro, o marco, até quando que ele pode devolver ou restituir, reparar o dano ou restituir a coisa. O código é bem claro, até o recebimento da denúncia. Qual é a consequência? Ele vai ter uma redução da pena de 1/3 a 2/3. O texto está corretíssimo, não é o artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituído a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. De 1 a 2/3. Está correto? Vamos passar para a oitava. Alguém quer responder a oitava? Alguma mãozinha? Não tem nenhuma mãozinha. Alguma mãozinha? Ninguém? Ninguém se arrisca na oitava, então bora lá. Bora responder a oitava. A oitava diz assim: é admissível a incidência do arrependimento eficaz nos crimes perpetrados com violência ou grave ameaça. Presta atenção. O instituto aqui é do arrependimento eficaz, do artigo 15. É o arrependimento eficaz do artigo 15. Se vocês lembrarem, um dos exemplos que eu coloquei no caderno de vocês, responderia facilmente. Qual foi o exemplo? O cara, fulano, deu um tiro em Beltrano e Beltrano fez o quê? Implorou, pelo amor de Deus, não me mata. Pelo amor de Deus, não me mata. Eu sou pai de família. Eu tenho 2 filhos para criar, não me mata. Fulano se arrepende, pega Beltrano, leva para o hospital e Beltrano é salvo, não morre. O que é isso? O que é isso? Que instituto é esse? Arrependimento eficaz. Até eu botei lá, ele sofreu lesão grave. Pelo que responde fulano? Ele responde pelos atos praticados. Quais os atos praticados? A lesão corporal grave. Tanto o homicídio como a lesão corporal são crimes que têm violência contra a pessoa. São crimes que têm violência para a pessoa. O instituto que não tem violência ou grave ameaça à pessoa é o arrependimento posterior, do artigo 16. Nós não podemos confundir o artigo 15 com o artigo 16. O artigo 15, o arrependimento é eficaz, ele pode ocorrer em qualquer crime, com violência ou não, ou grave ameaça contra a pessoa. Já o posterior, não. O próprio tipo penal exige que só vai ter direito ao arrependimento posterior se o crime não tiver violência ou grave ameaça à pessoa. Então, é admissível o 8, enunciado oitavo, ele está correto, está corretíssimo. Vamos para o nono. Vamos para o nono. Alguém quer responder o nono? Alguém? Coragem de responder o nono. Não, ninguém. Opa, apareceu alguém. Meu amigo Ronald, abra seu áudio e seu vídeo e você tem a palavra. Peraí. Bota a camisa, tira a remela do olho. Abaixa um pouquinho, professor. Abaixa. Tá vendo? Nós estamos vendo só a tua testa, né? E baixa mais. Aí. Para ler o negócio no Word. Vou achar aqui o enunciado. A nona. Valeu. A palavra é sua, viu, Ronald? Eu vou desligar meu som. Certo. Configura crime impossível a tentativa de subtrair bens de estabelecimento comercial que tem sistema de monitoramento eletrônico por câmeras que possibilitam completa observação da movimentação do agente por agentes de segurança privada. O enunciado está correto. Porque eu vi em alguns casos do STF que ele diz que, como a câmera está ali para impossibilitar a tentativa de furto, ele acaba estabelecendo como um crime impossível, porque não vai ter a consumação do objeto. Então, a alternativa
A 9ª questão está correta. Beleza. Alguém discorda do Ronald? Alguém discorda do Ronald? Se alguém discorda do Ronald? Ninguém discorda do Ronald. Não é possível, vocês concordam com tudo, ninguém discorda de nada. Alguém discorda do Ronald? Rapaz, se ninguém discorda do Ronald, eu vou discordar do Ronald. Esse entendimento, Ronald, é um entendimento ultrapassado. Hoje, mesmo com o sistema de monitoramento eletrônico, mesmo com vigilância privada, mesmo com todos os aparatos, a fim de evitar principalmente o crime de furto, eu não posso ter uma certeza que esse crime não vai ocorrer. Eu não posso ter a certeza que o crime não vai se consumar, mesmo com tem um ditado que diz o crime cega. Então, não é absoluto. Se não é absoluto, é relativo. Se é relativo, o crime pode ocorrer. Se o crime tem uma possibilidade de ocorrer, o furto não é impossível. O resultado é possível. Se o resultado é possível, não é crime impossível. Nós vamos estar diante, talvez, da tentativa. Inclusive, aí se alguém quiser notar, tem uma súmula 567 do STJ, súmula 567 do STJ, que diz: sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Não torna impossível o crime de furto. Então, o crime, o resultado é possível. Se o resultado é possível, nós não vamos estar diante de crime possível. Nós podemos estar diante de uma tentativa. Se fosse assim, toda vez que uma pessoa era agarrada furtando no Mateus, tem sistema de vigilância, a todo lado fica um cara só na central, olhando tudo, principalmente olhando os caixas, ver se os caixas não estão se apropriando do dinheiro. E aí, visualiza, semana passada, 2 meninas estavam furtando chocolate. Quando elas foram saindo, segurança agarrou elas. Se não tivesse mudado esse entendimento, e aí o entendimento era esse, de acordo com o que tu falaste, era esse, o que ocorreria? Elas não iriam responder por nada, porque o crime era impossível. Não é isso. Lá o crime possível, nós já começamos. A tentativa não é punível. Crime possível, se for possível, é uma tentativa. Elas irão responder e estão respondendo por tentativa de furto. Só um adendo. É diferente da situação, mas eu vou te dar o meio ponto, viu? Não te preocupa, não. É diferente da situação da dona de casa, que ela desconfia que está sumindo determinados objetos na casa dela. E ela desconfia primeiramente de quem? Da empregada. Qual é a cor da empregada? Preta, né? A preta, uma negra. Aí ela desconfia da empregada. Aí o que ela faz? Ela enche a casa de vídeo, de câmeras, câmeras escondidas, e ela começa a deixar, joias, materiais, objetos de valor, assim, que possa visualizar. E ela contrata um segurança, e o segurança fica visualizando, fica lá perto, fica visualizando. E aí ele vê quando a empregada coloca uns quilos de carne da geladeira, pega as carnes de bife, tudo, e bota dentro da bolsa, pega outros objetos e bota dentro da bolsa. Aí a patroa chega, ela diz: patroa, tá tudo certo, vamos embora. Ela vai saindo, segurança, opa, deixa eu dar uma olhada na sua bolsa. E aí abre a bolsa, e ele se depara com os objetos. Crime impossível ou tentativa de furto? Crime impossível ou tentativa de furto? Olha que aqui a situação é diferente. Olha que aqui a situação é diferente. No próximo semestre, vocês vão estudar prisão. No 5º período, processo penal 2. Vocês vão estudar prisão em flagrante. E lá nas espécies de flagrante, quando o flagrante é forjado, o crime é impossível de ser consumado. Quando o flagrante é forjado, o crime é impossível de ser consumado. Nessa situação, a dona de casa, ela forjou o flagrante.
ela criou uma situação onde ela provocou o agente para que ele praticasse determinada conduta, só que essa conduta, o resultado, não iria ocorrer. Ela já sabia que o resultado não iria ocorrer. O resultado era impossível de ser consumado. Tem até uma súmula do STF, súmula 145 do STF. Quando o flagrante é forjado, não há que se falar em crime. Nós vamos estar diante de crime impossível. Então, o nono enunciado está correto e o Ronald, ele ganhou também o meio ponto pela coragem de ter vindo responder, certo? Beleza. Se alguém quiser se manifestar, nós vamos para a 10ª. Alguém? 10ª. Opa! Aê! Viva as mulheres! Sexta-feira. Jaciele, infelizmente a Thaís levantou a mão primeiro. Thaís, minha querida, abra seu vídeo, vista a blusa, limpa a remela do zóio e abra o áudio e o vídeo, por favor. Menino saliente, esses meninos. Pronto. Agora você vai baixar um pouco tua câmera, que a gente está olhando só a tua sobrancelha. Aí, só a tua sobrancelha. Calma aí, viu? Vou já te dar a palavra. Só baixar aqui mais a tela do material. Thaís, você está com a palavra. Leia o enunciado, diga se está certo ou está errado e por que está certo ou está errado. Certo? Eu vou desligar meu som, a palavra é sua. Certo. Considere que Pedro, penalmente imputável, pretendendo matar Rafael, seu desafeto, aponta em sua direção uma arma de fogo e aperta o gatilho por diversas vezes, não ocorrendo nenhum disparo em razão do defeito estrutural da arma que, de forma absoluta, impede seu funcionamento. Nessa situação, Pedro será punido pela tentativa delituosa, porquanto agiu com manifesta vontade de matar José. Eu acho que essa questão, o enunciado está certo. Ele vai responder por tentativa, porque por mais que ele tentou, né, matar o Pedro, por mais que ele tentou matar Rafael, o crime não se consumou. Então, acho que ele vai responder por tentativa. Tentativa delituosa. Certo, Thaís. Todo mundo concorda com a Thaís? Ou tem alguém que discorda e queira explicar? Todo mundo... Jaciele, tu discorda? Se tu discorda, para teu vídeo e teu áudio aí, explique. Vamos lá. Não, professor, eu concordo. Eu só ia complementar a questão da tentativa perfeita pelo fato de que ele ele disparou, só que no caso não foi, teve um defeito, né? E os tiros não saiu. Nesse caso, a tentativa perfeita porque não foi executado devido a alheias, como é que a gente fala? Circunstâncias alheias, isso, que foi a arma não ter esse defeito e não ter disparado. Certo. Baixa aí tua mão agora aí, mais a Thaís. Alguém mais discorda da Thaís e da Jaciele? Todo mundo concorda que esse enunciado está correto? Não tem ninguém que discorde? Ninguém discorda? Baixa tua mão, Jaciele. Ninguém arrisca. Gente, se vocês concordam, todos concordam com elas duas, eu ouso discordar, viu? Ouso discordar. Preste atenção. Existem duas formas do crime impossível. Duas formas. A primeira é quando ineficácia absoluta do meio empregado. Qual é o meio? O instrumento utilizado para a prática do crime. E aí eu dei um exemplo para vocês. E o outro, impropriedade do objeto, absoluta do objeto. Gente, aqui, a questão, ela deixa expresso que a arma tem um defeito de forma absoluta. A arma, vamos imaginar, a arma não tem gatilho. A arma não tem um canhão, que é aquele que estoura a espoleta para poder sair o projétil. Essa arma é como se fosse um simulacro. É como se fosse um pedaço de pau. Ele pode até querer, Pedro poderia até querer matar Rafael, mas com essa arma ele não iria conseguir. A não ser que se ele pegasse essa arma e batesse na cabeça dele, mas aí a questão teria que falar. Ele bateu na cabeça por lesão até matar.
Aí é uma coisa, mas não é. Ele queria matar com a arma quebrada. Se a arma é quebrada, olha, a questão foi tão inteligente que ele botou de forma absoluta. Se ele não tivesse colocado de forma absoluta, essa questão era uma questão passiva de recurso. Era uma questão passiva de recurso. Não, mas havia possibilidade mesmo com o defeito da arma. Não. O defeito da arma, era absoluto. A arma absolutamente impediu o seu funcionamento. Essa arma não presta. Essa arma não presta. O crime de homicídio, ela não serve. Se ela não serve, se a arma não serve, nós estamos diante, de uma ineficácia absoluta do meu empregado. Se é ineficácia absoluta do meu empregado, isso aqui nós estamos diante de um crime impossível. Ele não iria responder por nada. Pelo crime de homicídio, não. Por nada. Então, a situação, a enunciado está errado, por estar diante de um crime impossível. Pela coragem, a Thaís e a Jaciele ganharam meio ponto. Pela coragem, a Thaís e a Jaciele ganharam meio ponto. Gente, fechar o caderno aqui. Vamos voltar para a aula. Agora me deu uma sessão de espirro. Sobre as questões, vocês viram que eu arrumei questões só certo ou errado. Procure aí no que concurso, a prova concurso, qualquer aplicativo, tem um OAB de bolso, e responda questões objetivas. Se vocês forem responder questões objetivas, vocês vão ver que é mais fácil ainda de acertar, tanto o artigo 14, 15, 16 e 17. Tem que lembrar, no 14 é o crime consumado, quando preenche toda a classificação jurídica, e o crime tentado na segunda parte. O crime tentado, eu inicio a execução do crime que eu quero praticar, e aí, por alguma circunstância alheia à minha vontade, o crime não ocorre. E aí tem a desistência voluntária, quando ainda eu tenho atos preparatórios atos executórios, na verdade, quando ainda tenho atos executórios a praticar, eu desisto por vontade própria. E aí tem um arrependimento eficaz, no artigo 15 também. No arrependimento eficaz, eu esgoto todos os meus atos executórios, eu me arrependo e eu consigo evitar o resultado. O arrependimento posterior, no arrependimento posterior, eu consumo o crime, eu pratico o crime. Inclusive, teve um vídeo que está rolando aí no Instagram, eu vi ele no Instagram, até me marcaram os alunos do noturno, de um fato que aconteceu lá em Balsa, do cara que subtraiu o celular da menina, e aí quando ele viu, a menina era a menina que ele era apaixonada, ele se arrependeu e devolveu o celular. Aí um monte de gente dizia, falando lá que se cabia ou não o arrependimento posterior. Se era o caso do arrependimento posterior. Lá não era, porque teve a grave ameaça. Pelo vídeo dá para ver ele chegando com as duas meninas, e uma inclusive sai correndo e ele correndo atrás. Por que essa menina correu? Essa menina correu porque, com certeza, ele anunciou a voz de assalto, de um roubo, ou a mão embaixo, pelo uso da força, com alguma coisa. Houve uma grave ameaça. Tanto é que no vídeo o cara fala, ele roubando as meninas. Se ele estava roubando, teve uma violência ou grave ameaça. Se teve violência ou grave ameaça à pessoa, não casa com arrependimento posterior. Ele consumou o crime do furto, se ele devolveu, isso na hora da dosimetria da pena, o juiz pode levar em consideração, mas ele não vai ter direito a uma redução de 1/3 a 2/3. Por fim, o artigo 17 traz o crime possível. No crime possível, é uma tentativa, só que é uma tentativa com resultado impossível. Tem que ter os elementos, início da execução, circunstância alheia, o dolo de consumação, só que o resultado é absolutamente impossível. Não pode ser nem relativamente. Beleza? Então, bora voltar para a aula. Vamos para o nosso caderno, lá onde nós paramos. Nós estamos estudando o crime, nós estamos estudando a teoria geral do crime. Pela teoria geral do crime, nós aprendemos que o nosso Código Penal adotou a teoria tripartite de Roxin.
pela teoria tripartite, crime é um fato típico, ilícito e culpável. Crime é um fato típico, ilícito e culpável. Ó, nós começamos a estudar o fato típico, o primeiro elemento do crime, primeira estrutura do crime, o fato típico. O fato típico é um comportamento humano onde tem como elementos uma conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. E a tipicidade, ó, tem como elementos a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Nós já estudamos a conduta, nós já estudamos o resultado e agora nós estamos estudando o nexo causal. O nexo causal, ele está previsto no artigo 13 do Código Penal. Do artigo 13 do Código Penal. Ó, vamos dar uma lida no Código. O que é que o Código diz no artigo 13? Ó, artigo 13 do Código Penal. Vocês estão vendo meu vadimeco? Estão conseguindo enxergar meu vadimeco? Escrevam sim aí para mim. Todo mundo enxergando. Sim, Júlio botou ok. Bora lá. De lá. Relação de causalidade. O resultado de que depende a existência do crime. Deixa eu só ver aqui. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Ó, o resultado que depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Ó, considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ó, o resultado só é imputável a quem lhe deu causa. O resultado que ocorreu o crime, a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. E o que é causa? É toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. É toda ação sem a qual o resultado não teria ocorrido. Nosso código adotou a teoria da conditio sine qua non, que é isso, ó, tudo aquilo, ó, que contribuir para o resultado, ó, é causa do crime. Causa do crime é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, tudo aquilo que contribuiu para o resultado é causa do crime. Só que muitas das vezes, ó, nós vamos ter o resultado e esse resultado nós vamos ter mais de uma causa. Mais de uma causa. Como assim, professor? Nós vamos ter mais de uma causa. Se tem mais de uma causa, nós precisamos saber pelo que responde quem praticou essas causas. Ó, como tem mais de uma causa, nós chamamos de concausas. Concausa. Ah, professor, não entendi nada. Me dá um exemplo. Ó, eu quero matar o Júlio, que está aqui na minha frente, o primeiro que apareceu. Júlio, eu dou 2 tiros no Júlio. O Júlio é socorrido pela ambulância do SAMU. E a ambulância do SAMU, ao se deslocar para o hospital, na velocidade, ela ultrapassa o sinal vermelho, vem um caminhoneiro, não escutou a sirene, veio com o som do carro ligado, e ele está na mão, o semáforo verde, ele entra, e a ambulância bate no caminhão, isso aconteceu lá em Palmas, é um fato real, e a ambulância vira e morre tanto o Júlio, como morre o motorista, morre o médico, morre todo mundo. Ó, eu, que dei o tiro no Júlio, vou responder pelo quê? Ó, tem a minha causa, eu disparei arma de fogo contra o Júlio, e tem a outra causa. Qual foi a outra causa? O acidente. Ó, eu tenho 2 causas com o resultado morte. Pelo que responderei? Ó, isso é o que nós chamamos de concausas. Eu vou escrever na próxima aula. Concausa, o único resultado, eu vou ter mais de uma causa. O que eu preciso descobrir? Eu vou ter sempre uma causa efetiva do crime, eu vou ter uma causa efetiva do crime, e outra vez eu vou ter uma causa concorrente. Nesse meu exemplo, qual foi a causa efetiva do crime? Júlio morreu de quê? Ele morreu em razão do acidente. Então,
a causa efetiva do crime foi o acidente. E qual foi a causa concorrente? O disparo de arma de fogo. Se eu não tivesse dado o disparo de arma de fogo, o Júlio não estaria dentro da ambulância e não teria ocorrido o acidente. Então, ó, primeiro exemplo. Outro exemplo. Eu dei os 2 tiros no Júlio, ele foi socorrido, ele foi levado para o socorrão. Lá no socorrão, ele está lá, fez a cirurgia, estava na enfermaria se recuperando, estava dormindo, o socorrão pegou fogo e o Júlio morreu queimado. É muito azarado. Ó, morreu queimado. Ó, eu tenho uma causa efetiva e uma causa concorrente. Se eu tenho uma causa efetiva e uma causa concorrente, eu chamo isso de concausas. Eu preciso estudar o nexo de causalidade. Ó, eu já sei que causa é toda ação ou omissão sem a qual não teria ocorrido o resultado. Qual foi a causa efetiva do resultado morte? O incêndio. Ele morreu em razão do incêndio. Qual foi a causa concorrente? O disparo. Se eu não tivesse dado o disparo de arma de fogo nele, ele não teria ido para o socorrão e ele não teria morrido queimado. Então, é a causa concorrente. Ó, pelo que eu vou responder? É isso que nós iremos aprender na próxima aula. Na próxima aula, eu vou copiar a concausa e aí eu vou para o caderno e já começando a copiar. Já fizemos a leitura do artigo 13. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, antes disso eu vou só falar um negócio. Alguém tem alguma coisa mais? Não saia da sala agora. Eu vou fazer a chamada, a segunda chamada. Alguém tem alguma pergunta? Se alguém não tem, eu vou fazer a chamada final para a gente ir embora. E nessa chamada final, quem está presente na aula hoje ganhou meio ponto de participação. Ó, o Andrei, a Bruna, o Diogo, a Jaciele, o Jackson, o João, deixa eu ver qual do João está aqui. João Gomes. João Vitor Gomes, né? O João, o Juan, o Júlio, a Caluane, o Marco Aurélio, a Raíssa, o Ricardo, o Ronald, a Thaís, a Vitória, a Érica, a Wilara e a Williana. Todos vocês ganharam meio ponto. Aqueles outros que responderam já vão com 1 ponto de participação. Certo? No mais, obrigado. Bom final de semana a todos. Juízo. Fiquem com Deus. Saúde para todos. Beijo no coração. Vou desligar a gravação. Saiam da sala para que eu possa